por se multiplicar a iniquidade. O amor se esfriará de quase todos. Então, ou seja, é uma escadinha. Por multiplicar a iniquidade, o amor se esfria de quase todo mundo. Não sei se você está conseguindo acompanhar o raciocínio. A iniquidade multiplica, o amor se esfria em muita gente. Está dando para entender? Então é mais ou menos isso que você precisa entender nessa noite. Muitas das vezes, algumas coisas estão acontecendo porque o amor está esfriando em muita gente. O pecado gerou esfriamento, e esse esfriamento está gerando abandono. Então é importante a gente olhar nessa direção, porque ao olhar para o texto, e olhar para as nossas vidas, olhar para tudo aquilo que o Senhor Jesus ele nos orientou, iniquidade, a gente sabe, você sabe, nós sabemos que iniquidade é pecado, né? Então, por se multiplicar a iniquidade, ou seja, a iniquidade, o que ela faz? Ela nos afasta de Deus. Por isso que pelo multiplicar dela, o amor de muitos esfria, porque esses muitos estão longe de Deus, se não estão indo para longe de Deus. É por isso que sempre na nossa liturgia, no momento de confissão, a gente sempre faz menção no texto de Isaías. Isaías capítulo 1. Se você quiser, você pode até ler comigo, né? Ele vai literalmente dizer que eis que a mão do Senhor, ela não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo seus ouvidos para que não possa ouvir. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, as vossas iniquidades, ou seja, as suas, né? E aqui o profeta está falando de pessoas, não está nem se colocando. As vossas iniquidades, né? E aí eu me incluo. As nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, ou seja, a iniquidade, que é o pecado, ela vai fazer isso. Gerar esse abismo. E por conta desse abismo, automaticamente o esfriamento vai acontecendo. Um exemplo claro disso, queridos, a gente tem vários exemplos. Posso te dar o primeiro. Eu pego um carvão, eu coloco ele na churrasqueira. Falar nisso, tem um tempo que eu não faço um churrasco. Oh Deus, aleluia. Meu Deus. Né? A gente não faz aquele ajuntamento bacana, mas vai voltar o tempo, em nome de Jesus. Vou ser convidado por um de vocês aí para a gente fazer aquele churrascão bacana. Né? Se Deus abençoar, a gente até botar aquela picanha de excelência lá para assar junto. Oh, glória. Terra. Meu Deus. Mas vamos voltar. Então, o carvão na brasa, ele está lá quentinho, aquecidinho. Você pega ele, tira de lá, ele vai esfriar. É exatamente assim que acontece na nossa vida. Eu costumo comparar justamente a churrasqueira com a igreja, com o corpo. O carvão está ali no meio dos outros carvões, ele está quentinho, está aquecidinho, né? Tá braseiro, tá saltando, está dando mortal, está dando glória. A gente tira aquele carvãozinho ali, mesmo que ele está em brasa, bota ele apartado dos outros, vai passar 5 minutos, 10 minutos, meia hora, quando vê ele está apagadinho, porque parou de receber o calor dos outros. Né? Então, essa questão do ser apartado é complicado, porque o afastamento ele não é saudável. Você ficar longe do braseiro, o fogo de Deus não te alcança. É importante que a gente esteja no braseiro, para que o fogo de Deus esteja aquecendo a nossa alma e a nossa vida o tempo todo. E aí muitas pessoas estão escolhendo ficar longe do braseiro. E aí é complicado. Porque muitas das vezes a gente faz as coisas, a gente comete os pecados, e aí eu não estou aqui querendo falar, não, que Deus vai punir você, não é essa pegada. Né? Mas é te alertar que o teu pecado, ele entristece o coração de Deus. Ele vai ter consequências? Sim, mas além dele ter consequências, ele entristece o coração de Deus. E isso é mais importante, é mais sério do que a própria consequência. Porque você está gerando um entristecimento no coração de um pai, de uma pessoa que só quer o teu bem, só quer abençoar a tua vida, só quer cuidar de você. Quando você recebeu o DNA de Deus, que você se tornou nova criatura, algumas coisas não cabem mais no meu e no teu comportamento. Não cabe mais. Não tem nada a ver com ele. E é isso que você precisa entender nessa noite. Nós precisamos entender. Algumas ações que nós temos, elas estão totalmente em desacordo, em descontorno, em desconcordância com as ações de Deus. O pecado, ele como vento, ele nos leva para longe. Olha que forte. Esse daí está em Isaías 64, verso 6, você pode olhar aí. O pecado como vento, ele nos leva para longe.
Longe de quem? Longe de Deus. Longe da presença do Altíssimo. Longe da casa do Pai. Longe. Deu para entender? A pergunta que fica é: quem que não sabe? Entendeu? Quem não sabe? Dificilmente você não sabe de algumas coisas. Dificilmente. Porque quando você não sabe, você está na inocência, então Deus não vai levar em conta. Mas muita coisa você faz consciente, e aí é que pega. Por quê? Você sabe que não deve mentir, sim ou não? Lógico que você sabe. Mas em muitos motivos você mente. Então, ou seja, está pecando. Você sabe muito bem que tem que devolver aquilo que é do Senhor. Você sabe. Sim ou não? Claro que você sabe. Se está devolvendo ou não é outra questão. Mas o que você sabe, você sabe. Você sabe muito bem que nasceu ou homem ou mulher. Ou nasceu do sexo masculino ou do sexo feminino. Você sabe. Ainda que não queira concordar, ainda que queira ir para um outro caminho, mas você sabe claramente disso. Você sabe que precisa literalmente perdoar as pessoas, que precisa liberar perdão sobre a vida das pessoas. Sim ou não? Você sabe. Você sabe que deve literalmente amar o teu próximo, como você mesmo. Você sabe. Tenho certeza. Então aqui a questão não é se a gente faz ou não faz. A questão é se a gente faz, sabe ou não sabe. Porque o texto diz: aquele que sabe que deve fazer e não faz, nisso está pecando. Ou seja, é o negligenciar que é o pecado. É deixar de fazer aquilo que você sabe que tem que fazer. E a questão aqui não é se você concorda ou não, mas é uma realidade bíblica para as nossas vidas. Existem muitas outras questões, queridos, que eu poderia estar abordando aqui com você. Por exemplo, os empresários e comerciantes, eles sabem que muita gente hoje está vivendo, literalmente recebendo esse auxílio emergencial e está fazendo desse auxílio o seu sustento. Muita gente está. Tem uns picaretas aí que está usando para fazer churrasco, fazer festa, mas é uma minoria. A maior parte que está recebendo esse dinheiro está recebendo realmente para usar para tirar a corda do pescoço. E aí a gente vê os empresários aumentando arroz, aumentando feijão. Ele sabe que a situação está complicada, mas tá nem. Aí ele vai naquele ditadozinho, né, bem egoísta: farinha pouca, meu pirão primeiro. Né?